Pode sentar. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Para quem tem celular, por favor, cuidado aí para não tocar essa bênção aí, tá, irmão? E se você está sem Bíblia, pegue uma carona com o seu irmão aí. Dá para ele, irmão. Dá uma risadinha amarela para ele, para assim, são muitas emoções, irmão, estou sem Bíblia. Então, pegue uma carona com ele aí, em nome de Jesus, tá? Hebreus 11, 7. A gente compra tanta coisa, né, irmão? Uma Bíblia nunca sobra dinheiro. Por que será, né? Não tem problema, ali atrás, ali na lojinha, tem Bíblia, viu? Aqui, graças a Deus, todos os obreiros tem um monte de Bíblia sobrando em casa, né? Oh, glória, aleluia. Tomara. Falando nisso, eu me lembrei de algo muito importante, falando de família. Terça agora é a primeira terça do mês, não é? Não é isso? Então, terça agora é o dia de celebrar com a família. É o dia de fazer o culto na sua casa. Ok? Fala assim, terça-feira é o dia de celebrar com a família. Primeira terça do mês é dia de você desligar tudo na sua casa, televisão, tá? Porque crente não assiste novela, graças a Deus, né? Não dá ibope para essas baixarias do inferno aí. Mas é o dia de eu e você lá ministrar uma palavra com a nossa família. Apóstolo, quem que vai lá? É você que vai ministrar. Você vai se reunir lá, dentro da sua casa, e vai cada um trazer uma palavra, e vai ser bênção em nome de Jesus, ok? Porque eu tenho certeza aí que muitas famílias estão sendo restauradas, devido a esse trabalho que nós estamos fazendo, e muitos estão aceitando, e quebrar esta vergonha, quebrar esta barreira que está nos lares. De alguns têm vergonha de ministrar a palavra dentro do lar, sabia? Tem família que tem vergonha, e isso nós não podemos deixar acontecer. Então, terça agora, 20 horas, na sua casa, celebrando com a família. Posso ouvir amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tema da mensagem: construindo uma arca para a minha família. Fala comigo assim: construindo uma arca para a minha família. Você tem família? Fala assim: minha família é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, começando por esse versículo falando de Noé, nós aprendemos já 4 coisas aqui nesse versículo. A primeira coisa, Noé diz aqui que pela fé. Veja que algo que Noé teve, que poucos têm dentro da sua família: fé. Fé é crer naquilo que você não está vendo. Eu não preciso de uma prova para acreditar que existe um Deus poderoso que fala comigo e faz. Pela fé, Moisés acreditou naquilo que o Senhor havia revelado, que Noé, diz a Bíblia, que Deus achou graça em Noé. Ou seja, quando Deus olhou para Noé e viu nele um homem digno, diante de uma terra que estava corrompida, de uma tão corrompida, tão cheia de pecado, que Deus falou para Noé: faça uma arca para a sua família, que eu vou destruir a terra. Por quê? Devido como estava o ser humano nesta época, o que o homem estava fazendo, destruindo aquilo que era de Deus, e a terra estava cheirando mal para o Senhor. E Deus encontrou, diante de todo aquele pecado que existia na terra, Ele encontrou um homem, que encontrou e viu nele integridade, viu nele um homem que não se misturava com as coisas desta vida, um homem que até hoje se fala dele, está dentro da galeria dos heróis da fé, que é o Hebreus capítulo 11, que é onde fala que pela fé
ele começou a construir uma arca para a sua família. Posso ouvir um amém? A sua família era ele e mais 7, 3 filhos, sua esposa, suas noras e ele. Seriam 8 pessoas com ele que entrariam nesta arca. Deus disse para ele como seria esta arca, e pela fé ele aceitou. E diz na segunda parte que ele foi totalmente instruído pelo Senhor. Meu irmão, quem anda pela fé sempre procura estar na direção de Deus. Noé, ele foi totalmente instruído pelo Senhor. Por que muitas pessoas cometem muitos erros e poucos acertos na sua vida? Porque não são instruídos por Deus. Quando somos instruídos por Deus, pode ter certeza que tudo aquilo que eu fizer vai dar certo em nome de Jesus. Outra terceira coisa que eu vejo de Noé, que ele procurou, que diz aqui, vamos ver aqui, sendo temente a Deus. Ele era um homem que temia o Senhor. Temer a Deus não é simplesmente dizer, olha aqui para mim, não olha para a Bíblia agora, olha para mim, gente, para mim, não presta atenção na palavra não, senão vocês não vão conseguir entender. Ser temente a Deus não é ter medo do Senhor. Existem pessoas que servem a Deus por medo. Servir a Deus por medo, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu sou um religioso, mas ele temia Deus, mesmo diante de uma sociedade, um mundo corrompido que ele estava, ele não esquecia que ele servia um Deus poderoso. Temer a Deus é respeitar o Senhor, não só na igreja, cumprir umas regras que existem, eu aplaudir, eu glorificar. Nos dias de hoje, até mesmo é um pouco difícil de alguém aplaudir e glorificar a Deus. Ele não consegue, ele está difícil, o ser humano está muito coração endurecido. E aquela época chegou assim. E ele não deixava de fazer isto, porque ele temia a Deus. E a quarta coisa de qualidade que Deus achou em Noé, ele era um homem de fé, um homem totalmente inspirado, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, era um homem que temia Deus. E a quarta qualidade, ele amava a sua família. Vou falar de novo, ele amava a sua família. Como isso, apóstolo? Está aqui, ele aparelhou, ele construiu uma arca para a salvação da sua casa. Olha só que lindo. Quando se fala de casa, está falando de família. Quando a Bíblia fala casa, é família. E aqui, você veja que essa quarta qualidade que Deus olhou e falou assim, eu vejo Noé, um homem que ama a sua família. Seja o que for, ele não abandona. Então eu vou colocar Noé para construir esta arca. No capítulo de 2 Pedro, abra comigo, um pouquinho para frente, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, glorifica o nosso Deus poderoso e maravilhoso. E não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? A Noé. Olha quem era Noé: pregador ou pregoeiro, algumas traduções diz, da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha aqui para mim, olha o que Deus está dizendo. Ele poupou Noé. Por quê? Um homem que era temente ao Senhor, um homem que andava com Deus. Irmão, nós conhecemos uma pessoa principalmente com quem ela anda, com quem ela tem amizade, é ou não é? É pelas amizades que alguém tem, você sabe o caráter desta pessoa. Existem pessoas que elas só têm amizades que não são boas. Então pela amizade você sabe mais ou menos quem é a pessoa. E quem anda com Deus, você vê isso na vida dele. Andar com Deus é ter intimidade, como o Senhor que disse aqui, disse o pastor Cláudio. Andar com o Senhor é como se o homem andava. Mas diz aqui a Bíblia que além de ele andar com Deus, além de ele ser um homem que Deus o guardou, ele era pregador. Veja só, construiu a arca. Sabe quantos anos levou para construir uma arca? 120 anos, pouco tempo, né? Quando a gente espera para construir alguma coisa, leva 5 meses, você começa a já cair com os cabelos. Agora você imagina só, 120 anos para construir uma arca.
em uma época que não existia chuva. Construiu uma arca em um lugar que foi no chão seco, que aonde era praticamente deserto. Construiu uma arca aonde não tinha como mexer aquela arca, mas 120 anos além de construir a arca, ele ficou pregando: vamos para a arca, porque vai vir um dilúvio. Vamos para a arca, que vai vir um dilúvio. Deus chama Noé e fala: Noé, você vai construir uma arca. Passa as medidas: 135 metros de comprimento. Meu Deus, imagina um barco de 135 metros. Passa aqui o terreno da igreja, porque daqui até ali dá 100 metros. Então mais um pouquinho para dentro do condomínio tem ali. Uma arca de 22 metros e meio de largura. Imagine só, quase a largura todinha desta igreja. Uma arca que media 13 metros e meio de altura. Ele, somente os seus filhos construíram. E Deus fala para ele assim: faça 3 pavimentos na arca. Primeiro pavimento, caberia 7.000 espécies de casais de aves animais. No segundo pavimento, sementes, comidas. Terceiro, que era o maior, que aonde ficava ali a parte de cima, aonde tinha a janela que dava para o céu, ficava a sua família. Uma família obediente, ela nunca vai estar por baixo, ela vai estar por cima. Posso ouvir um amém na igreja? Veja, eu vou dar um exemplo de alguém que andou no barco, mas por desobediência andou no porão. Jonas, por desobediência, ele andou na parte de baixo. Mas Noé, por obediência ao Senhor, ele ficava na parte de cima. E Deus disse: além desses 3 compartimentos, você vai construir com material bom. Eu quero madeira chamada cipreste, eu quero coisa boa. Segundo, quando você começar a fazer esta arca, eu quero que você venha vedar esta arca por dentro e por fora com betume. Olha só, olha como é que Deus é, como é que Deus se preocupa com detalhes. Quando ali Noé, ele começa a fazer aquilo que Deus mandou. Ele faz uma janela para o céu. A janela no alto simboliza nunca deixar de ter comunhão com o Senhor. Uma porta só para entrar, ter comunhão com aquele que está perto de mim. Ó, que coisa linda. E Deus fala assim: Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 20: eu vou enviar uma espécie de cada ave e animal para a arca, virão até você. Preste bem atenção, Deus tem uma promessa sobre cada família que está aqui. Quando uma família anda na obediência do Senhor, não temos que ficar brigando: aonde eu vou achar, aonde eu vou fazer, aonde eu vou arrumar. Deus está dizendo: virão até você e deixe entrar. Irmão, não feche a porta para as bênçãos do Senhor entrar dentro da sua arca, que chama família. Posso ouvir amém? Deus dizia: eu que vou mandar. Fala assim: é Deus que manda as bênçãos na minha casa. Agora veja, como que pode Noé chegar para os seus filhos, esposa e noras, e dizer: o meu Deus mandou construir uma arca. O meu Deus disse: olha, nós vamos construir uma arca para mim e para vocês. O que será que você responderia se alguém chegasse para você e falasse: Deus mandou fazer algo que é impossível? Noé, se ele tinha um favor de Deus sobre ele, com certeza a sua família via isto. Se o próprio Deus enxergava em Noé um homem íntegro, um homem justo, qualquer coisa que ele falava de Deus dentro da sua casa, a sua família respeitava. A família de Ló diz em Gênesis capítulo 19 que quando os anjos do Senhor foram até a casa de Ló avisar Ló que viria uma destruição em massa total sobre Sodoma e Gomorra, avisou Ló. Ló chegou para os genros, que eram os futuros maridos de suas filhas, e disse: olha, os anjos vieram na minha casa e mandaram avisar: Sodoma vai ser destruído. E ele pede para a gente fugir daqui, e diz que os seus genros
fizeram um deboche, ou deram uma risada. Ô Ló, você está doido? Da onde você tirou esse negócio que Deus vai destruir? Por quê? Ló, ele não tinha mais sequer moral de líder dentro da sua própria casa. Por quê? Porque faltou nele o que tinha em Noé. Quantas famílias estão vivendo assim? O pai, a mãe não tem mais moral de liderança espiritual dentro do seu próprio lar. Olha, Deus falou comigo, vamos fazer tal coisa. Para com isso, pai. Ontem mesmo você estava falando palavrão. Ontem mesmo você estava tomando umas. Ontem mesmo você estava chutando tudo na tua frente, pai. E não era assim com Noé. Mas Ló não tinha moral. Por que ele não tinha? Porque Ló levou, ele mesmo desviou a sua família, levando para Sodoma e Gomorra. Veja, o que eu e você podemos fazer com a nossa família? Ou levar para a presença do Senhor, ou levar a nossa família a se perder. E quando Deus deu essa ordem a Noé, ele não viu sequer barreira, ele foi e fez. E quando Noé, ele começou ali, terminou a arca, Deus começou a enviar as espécies de cada casal. Escute uma coisa, eu quero que Deus, ele mande para dentro do seu lar mais do que você precisa. Eu quero que o Senhor mande para dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus, mais do que você necessita dentro do seu lar, em nome de Jesus. Porque em Deuteronômio 28, que diz, o Senhor fala, se nós obedecemos o Senhor, ouvir a sua voz, ele diz, eu mandarei, ou essas bênçãos virão até ti. Uma bênção vir até mim é porque eu estou andando, eu não estou parado, eu estou fazendo algo para Deus. Porque muitos hoje não estão recebendo. Você pode dizer, Noé, ele simplesmente construiu essa arca. Deus enviou essas 7.000 espécies mais ou menos de animais. Você imagine só, Noé não ficou com a sua família dentro da arca um dia, um mês. Ele ficou dentro da arca 1 ano e 6 dias. Noé ficou dentro da arca 371 dias. Você imagine só, um animal pulando, querendo passar para o segundo pavimento, aquele cheiro amanhecendo, aqueles filhos às vezes reclamando, pai, essa arca está muito fedida, essa arca está muito barulhenta, pai, um outro achando ruim com o filho, pai, não dá para ficar nessa arca. Eu acredito que Noé dizia, eu prefiro ficar dentro da arca do que a minha família no mundo. Eu prefiro ficar com a minha família na casa do Senhor do que lá fora. Só que tem muita gente permitindo entrar dentro da sua casa. Não é o que Deus está enviando, mas é o que o diabo está mandando. Tem muita gente permitindo entrar dentro de casa aquilo que não é do Senhor. Todos os meus filhos sabem quais são os limites que nós temos na nossa vida, até onde podemos ir. Existem pessoas que deixam entrar dentro da sua casa. A televisão foi Deus que te deu, mas deixa entrar o que não presta. É ridículo você ver numa televisão 2 homens se beijando na boca. Se alguma televisão tivesse ligado no caso de um crente, eu queria que essa televisão, irmão, desse uma explosão, igual teve em Israel. Não sobrasse nada, mas nem controle, porque é um absurdo. Um homem, 2 homens, não, para com isso, não fala mais, me dá nojo. Agora você imagina como é que Deus vê toda essa história. Por que, apóstolo, minha família só tem briga? Por que lá em casa parece que é uma confusão? Querido, o que está entrando dentro da sua casa? O que você está permitindo entrar? Aquilo que Deus colocou? O que Deus está te enviando? Diz a Bíblia que quando todas as espécies de animais entrou, o Senhor fechou a porta da arca. Fala assim comigo, o Senhor fechou a porta da arca. Escute, se Noé tivesse a tranca daquela arca, a porta, quando começou a gritar aquele povo, Noé, pelo amor de Deus, deixa eu entrar.
Noé abriria a porta, qualquer um de vocês abririam, mas só que Deus trancou a porta para que ninguém abrisse. Escute uma coisa: na nossa vida, tudo tem um limite, tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós não sabemos quando as portas vão se fechar, nós não sabemos quando a porta chamada arca, igreja, vai fechar, que Jesus vai levar. Eu não sei os limites que Deus tem dentro de um lar, de uma casa, para que tomem posição, para que comecem a entender que dentro do meu lar não é para entrar confusão, é para entrar a paz do Senhor. Aleluia. Posso ouvir um amém? E quando Noé estava dentro da arca, andando, uma coisa eu aprendi com Deus: aquela arca não tinha um timão, ou um timoneiro, alguém que estivesse conduzindo aquela arca. Aquela arca não tinha uma bússola, ou algum tipo de radar, alguma coisa dizendo que tinha pedra no caminho para desviar, para não bater, como temos no dia de hoje, a chamada tecnologia. Aquela arca não tinha nada disso. Simplesmente Deus disse: entra tu e tua casa na arca. Olha como é que Deus fecha com a nossa família. Olha como é que Deus cuida da nossa casa. Entra você e tua família. Posso ouvir amém na igreja? Quando ele entrou naquela arca, a arca começou a levantar, porque as águas do dilúvio começou a subir, e aquela arca começou a navegar. Quem conduzia aquela arca era o Senhor. E aquela arca nunca bateu em uma pedra sequer, porque era a mão do Senhor que estava sobre aquela arca. Escute uma coisa: enquanto Deus estiver dirigindo a sua casa, a sua família, fique em paz, que nenhum levante o diabo vai quebrar a tua família, vai parar o que Deus começou na tua casa. Glorifica o Senhor. Fala assim para o teu irmão: enquanto Deus estiver no controle da sua família, não vai ter pedra, não vai ter levante do diabo que vai parar o que Deus começou. Vamos aplaudir o Senhor? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 8, para nós já estarmos terminando, que nós vamos ungir as famílias aqui hoje, esse último dia da campanha. Gênesis capítulo 8, versículo 4, está escrito assim: no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Escute aqui: a arca, muitos não acreditaram nela. Ela estava embaixo, e quando acabou o dilúvio, ela estava por cima. Enquanto a arca estava lá embaixo, na terra, aquele barco enorme, muitos não acreditavam. Estava lá embaixo, mas no final, acabou o dilúvio, a arca estava em cima, estava no topo. O que Deus ministra no meu coração: dilúvio pode vir na nossa vida, problemas podem se levantar no meio da nossa família, confusão pode tentar bater na nossa arca, tentar tirar ela do caminho, tentar tirar ela do foco. É verdade, não é? Quantas vezes o dilúvio, o diabo tenta atrapalhar? Quantas vezes você não disse: estou com vontade de pular fora dessa arca? Não é? Quando aconteceu um probleminha dentro do seu lar, você pensou: oh família, meu Deus, não tenho vontade nem de entrar nessa casa. Irmão, quantas vezes você disse: oh, vontade de sair da igreja, né? Com vontade, não aguento mais vir no culto. É melhor você estar na igreja, irmão, porque lá fora está a água do dilúvio, está aquilo que é pecado, que estava cercando aquela arca. E por que o Senhor pede para Noé colocar betume na arca? Porque não poderia entrar nada do que estava lá fora dentro da arca. Escute, querido, você tem uma arca, e essa arca chama família. Nós só temos que obedecer ao Senhor.
Nós não temos que andar de joelho 10 quilômetros. Nós não temos que carregar uma cruz. Nós não temos que se autoflagelar. Nós não temos que acender 10 velas para cada um de um santo. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós não precisamos se prostrar a nenhuma imagem. Eu tenho que prostrar a um único Deus. Aquele que é poderoso, é vivo e está aqui nessa noite para nos abençoar. Eu não preciso colocar na minha casa para que quando uma tempestade aconteça, ponha uma cruz de sal grosso para passar a tempestade. Eu não preciso colocar alguma coisa, o saquinho da sorte, para que a prosperidade entre. Eu preciso do Senhor na minha vida. Não é que tinha um Senhor na sua vida. Diz que aquela arca, ela foi totalmente cuidada pelo Senhor. E quando ela estava, acabou o dilúvio, ela estava na parte de cima. Eu quero aqui dizer para você nesta tarde: obedeça a Deus, ame a sua família, fica na presença do Senhor. Não saia, não ouça vozes para que você desacreditar daquilo que é verdade da palavra do Senhor. Não perca tempo com aquilo que te tira da presença de Deus. Sabe que na vida, que tudo da nossa vida, tudo depende do Senhor. Jesus mesmo disse em João 15 que sem Ele, eu e você, nada podemos fazer. Se nada podemos fazer sem o Senhor, e com Ele nós podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Muitas famílias hoje estão perdendo. Por quê, queridos? Porque não estão fazendo aquilo que é tão simples, que não é difícil, não vai nos matar. É obedecer. Não é sair da vontade do Senhor. Uma arca que estava um dia lá embaixo, um dia está lá em cima. A luta que te fez hoje tentar te parar, o Senhor fala, ela vai te colocar por cima. Esse dilúvio só veio para te colocar no alto. Oh glória! Essa tempestade só veio para no final fazer você estar lá em cima, por cima, dando glória a Deus, aleluia. Irmão, e depois que passou o dilúvio, fala assim comigo: passou o dilúvio, tudo começou novamente. O que Deus quer dizer para mim no versículo 20 e 21? Que Ele levantou um altar para o Senhor. E quando Ele levantou o altar, ofereceu um sacrifício. E diz que Deus fez assim, ó. Isso que me trouxe alegria. Deus sentiu o cheiro daquele sacrifício. Não foi simplesmente porque Noé cumpriu certinho, mas no final o altar. Oh glória a Deus, aleluia. Para que Deus fizesse um milagre na vida de Elias, altar. Eu preciso levantar um altar ao Senhor. Senhor, eu vou levantar um altar de oração, de agradecimento dentro do meu lar, aleluia. Eu vou tirar todos os altares do diabo dentro da minha casa, e só vai ter um altar que é teu, aleluia. Noé, ele fez algo. O que nós temos que fazer? O dilúvio, quando vem, não vem para nos matar. Se esta arca, minha família, está na presença de Deus, é Deus que vai conduzir a minha família até no dilúvio. Mas o dilúvio estava por baixo, bispo Simone. Jamais o dilúvio tentou cobrir a arca, porque a arca estava com a mão do Senhor. É como se pega um barquinho na mão do Senhor, Ele pega e faz isso, ó. Ele conduz. Deus enxerga as pedras que tem no teu caminho e manda te falar nessa tarde. Ele quer te colocar por cima. Todo esse dilúvio que veio contra você é para te colocar por cima, é para te colocar no alto, é te colocar no lugar de honra em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Olha o capítulo 9 para nós terminarmos aqui. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Acabou. Um novo tempo chega. E Deus fala assim: eu abençoo vocês para começar um novo tempo na vida de vocês. Atrás de cada dilúvio que veio contra a tua vida, um novo tempo do Senhor está chegando para a tua casa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé dando glória a Deus. Deus está aqui neste lugar. Sabe, eu e a bispa nos preocupamos por demais. Primeiro com a nossa família. Por quê, apóstolo?
Porque a minha casa é a primeira igreja, querido. Tem crente que não está se preocupando em levantar altar na sua casa. Os altares que estão se levantando são altares de contenda, de brigas, um apontando o dedo para o outro. Existem pessoas que, por poucas coisas, ele já fala: ah, não aguento mais, eu vou sair da arca. Adianta? Se um dos filhos de Noé pulasse da arca, eles iam morrer. Quando um crente sai da casa do Senhor, ele sai do caminho do Senhor, o seu estado é pior do que o primeiro. Quando uma família sai da casa de Deus, o estado daquela família é pior do que antes. Não adianta fugir. Peça para Deus: Deus, conduza a minha arca, que é a minha família. Desvia, Senhor, a minha família das pedras que surgem no caminho. Desvia, Senhor, porque as pedras que vêm no caminho, o diabo quer destruir a família, quer destruir a casa. Se Deus não liberar dos céus uma palavra de vitória para nós, nada acontece. Mas quando Deus diz: e abençoou o Senhor, sede fecundos e multiplique, cresça. Quando começamos a crescer primeiro, aí Deus vai multiplicar. Quando não crescemos espiritualmente, paramos de falar bobeira. Deixa eu pegar o azeite aqui. Paramos de ficar se comportando como se meninos na fé. Deus fala: ele não cresceu ainda, então não tem como eu multiplicar, não tem como abençoá-lo. Mas quando nós começamos a comportar com homens e mulheres como Noé, Deus fala: agora eu vou mandar a multiplicação para dentro da casa dele. Eu quero profetizar nesta noite, nesse último dia dessa campanha, que o novo tempo do Senhor chega na sua vida hoje. Seja o dilúvio que você passou, seja o que for que aconteceu, mas Deus hoje, Ele quer trazer algo novo para a tua casa, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, meu querido. Sabe, se Noé não tivesse atitude, ele não construiria aquela arca. Sabe, irmão, às vezes as pessoas ficam esperando quem vai fazer. Não, é você que Deus está chamando. Levanta-se pela sua família. Fale para Deus: Deus, hoje eu vou construir altares para o Senhor na minha casa. Eu vou me policiar mais. Eu vou parar de falar besteira. Eu vou parar de falar coisas que não te agradam. Eu vou somente agora ser do Senhor. Senhor Jesus, eu vou estar ungindo o teu povo aqui, junto com a bispa e com os outros pastores. Hoje é o último dia dessa campanha, transformando o alvoroço na família em paz. Mas tu sabe, Deus, que cada família que está aqui é uma arca, que está neste mundo, nesta terra. Mas enquanto esta arca está sendo guiada pelo Senhor, nada nos para. A minha casa seja salva. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que cada irmão que sair daqui hoje, ele entenda que tudo na vida dele ele pode, mas nem tudo convém. Que ele saiba discernir entre o bem e o mal. Ele saiba discernir entre o santo e o profano. Que ele saiba o que é melhor para a sua vida. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém.